Oi, oi, gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live da jornada Mulheres que Correm com os Lobos. Finalmente voltamos aí depois de um tempo, de uns dias de recesso, de descanso, e a gente vai conversar sobre isso também. E hoje chegamos ao 10º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Que capítulo incrível, que capítulo especial, que também mexeu muito com a nossa psique, quem dirá eu, né? Maria Santos, eu sou psicóloga, né? E espero poder, junto com a colega também psicóloga Cíntia Mantelo, estarmos juntas nessa live para estarmos conversando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que faz parte do projeto da Jornada Mulheres, Mulheres Selvagens. E aí, vamos. Vamos começar. Que incrível, né? Vamos esperar a Cíntia entrar aí, a nossa música aí, né? De pensar, da gente começar a realmente nos envolver novamente com esse projeto tão incrível. Todas as pessoas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que alegria poder voltarmos, né, novamente aí no ano de 2022, o projeto que começou lá no ano passado. Vamos estar em todos os capítulos para estarmos pensando sobre os ensinamentos do livro da doutora Clarissa Pinkola Estés, também psicóloga, doutora junguiana, que aí tem um best-seller, um livro que, sem dúvida, nos ajuda muito na nossa própria jornada, no nosso autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento psíquico. Estamos só aguardando a nossa querida, a Cíntia, entrar conosco para nós começarmos. Pronto. Ê, tudo certo. Deixa eu arrumar aqui a câmera. A altura. Pronto. Perfeito. Tudo Boa bom com noite. você? Boa noite, seja bem-vinda à nossa Obrigada. jornada da mulher selvagem. Todas as pessoas que estão entrando, boa noite, sejam todos bem-vindos. E aí vamos, né? A Cíntia se apresenta novamente, aí passamos um tempo, estamos com uma novidade no projeto, né? Que agora a gente vai estar juntas, fizemos uma parceria para estarmos conversando. Percebemos, né, que realmente a leitura, quando ela é compartilhada, quando ela é dividida, quando a gente agrega também o pensamento e as ideias, as reflexões, facilitam bastante a nossa própria reflexão. Então, é muito interessante que a gente possa trocar, que a gente possa compartilhar. É esse o objetivo, que a gente percebe que quando a gente se une, né, quando a gente percebe a importância do olhar do outro, da reflexão, da sua trajetória, também impacta na nossa própria jornada. Vamos lá, né? Meu nome é Cíntia Mantelo, vocês já me conhecem, mas como sempre, todos nós estamos aqui se renovando, voltando das férias, né, Maria? Tem um tempo de descanso, final de ano. Eu sou pós-graduada em Teoria Cognitivo-Comportamental, sou facilitadora do programa Educação Emocional Positiva e tá vindo aí coisas novas aí para o futuro. Eu tô terminando um curso bem legal e aí depois, quando terminar, né, que eu tiver o certificado, a gente começa a falar sobre essas novas possibilidades para vocês de tratamento, de abordagem. Um ano de 2022 cheio de novidades, cheio de possibilidades. A gente fala aí, né, que o janeiro é um mês muito significativo, que a gente faz as nossas metas, a gente faz as nossas reflexões. Eu acho que nada acontece sem um propósito, né? As coisas elas acabam que se encaixando de uma maneira que quando a gente percebe é assim tão incrível esse capítulo cair justamente nesse mês de janeiro. E eu estava conversando ainda há pouco com a Cíntia sobre as nossas dificuldades. Aí eu acho um ponto importante, não é uma enrolação, eu acho que já é parte, né, da nossa reflexão,
Justamente quando a gente tem esse tempo, né? Porque a vida ela é cíclica, ela não para, mesmo que a gente precise as férias, o descanso, ele é necessário, mas a gente sente o impacto quando a gente volta à nossa rotina, sobretudo, não necessariamente as coisas práticas, né? Do trabalho, de família, relacionamentos. Mas quando a gente realmente volta para esse mergulho interno, que tem relação com todo, né, o nosso interpessoal também, mas a gente percebe que é muito mais difícil do que a gente imagina a gente voltar a se conectar. Eu percebo que logo, né, os 9 capítulos, quando eu comecei o projeto e a gente fazia semanalmente as lives, a entrega, né? As ideias tinham uma sequência, então a gente percebe uma dificuldade agora nesse retorno de reflexão, de pensamento, de organização, e também que a gente percebeu que esse capítulo é um capítulo assim que mexe muito. Eu acho que não sei para a Cíntia, mas eu vou dar oportunidade para ela falar também um pouquinho sobre essa experiência, mas, assim, de todos os capítulos, esse capítulo mexeu profundamente comigo e com a minha história. Sério, que ótimo. Então, eu Eu achei bem gosto de todos. interessante. Sim, na verdade, ele é bem transformador, ele mexe, por isso que nós vimos, né, em 2022 com a proposta de ser quinzenalmente, porque a gente precisa desse tempo, desse espaço para degustar da história mesmo em si, porque também assim, às vezes você lê uma coisa você lê uma vez, aí na segunda vez já vai ter outra, né? Vai ampliar e vai entender melhor, vai ter intimidade com a leitura, com o texto. Então a gente precisa desse tempo até mesmo para absorver o conteúdo e vê-lo na nossa vida, porque eu acho que tem que fazer sentido. Confesso que em dezembro, quando eu li, né, não fez sentido a primeira história, a história Da da Florona. isso, não fez sentido, e aí, só que assim, eu fui perseverante, fui pesquisar, fui ler e fui entender, né, essa mulher, o que que acontece com ela, então, e acaba fazendo sentido depois. Por isso que só uma leitura rasa não é o suficiente, por isso que esse bate-papo aqui é muito rico, porque eu pesquisei e existem várias formas de pensar, né, então isso é muito rico. Sim, e o interessante eu me identifiquei muito com o que você falou, né, nos bastidores para mim, sobre quando eu não me conectei exatamente com as reflexões das pessoas quando eu estava estudando, eu não conseguia no primeiro momento linkar. Então aí a gente já passa um pouquinho para vocês que talvez, né, agora, acho que já fiz umas 3 leituras, né, ano passado, eu já tinha feito e agora eu fiz novamente, né? Só que agora é diferente. É isso que é interessante, porque a gente percebe assim, muitos relatos, muitos depoimentos de pessoas que encontraram, né, tiveram o seu encontro com esse livro em determinado momento da vida, não fez sentido nenhum, não entenderam absolutamente nada, não porque elas não tinham nível cognitivo para compreensão, mas porque não era um momento, né? E não conseguiram se conectar com os ensinamentos da doutora Clarissa. E aí a gente percebe também e nessa importância de respeitar o nosso tempo, porém, sobretudo, a gente vai ter uns ensinamentos muito importantes lá na frente sobre autossabotagem, né? É um assunto É. muito interessante para a gente trabalhar. E vamos começar aí, 10º capítulo, Mulheres que Correm com os Lobos, sejam bem-vindos. Recomeçou a nossa jornada da mulher selvagem. E é nesse capítulo, né, a gente vai falar um pouquinho, são várias histórias, na verdade, é um capítulo bem denso, mas a gente vai tentar sintetizar algumas para trazer alguns pontos principais, né, que é o da La Florona. Né? La Florona, ela traz aí, né, no primeiro momento, a primeira parte desse capítulo, que ela dividiu em 2 partes, que é, né, de uma mulher muito bonita, né? E aí também um clichê dos contos de fada, né? Uma mulher muito bonita, pobre,
né, que se encanta ali com o fidalgo, né? E esse encantamento com esse fidalgo resultou em dois filhos. E aí ela pensa, né, aquela ilusão, aquela sensação de, poxa, vou me casar, né? E aí o que que acontece, né? Ela tem esses dois filhos com o fidalgo e em determinado momento esse fidalgo chega para ela, né, e diz que encontrou uma mulher muito rica na Espanha e que ele vai voltar para se casar. Que a família, né, fez um casamento, vai fazer um casamento arranjado para ele, que é uma mulher muito rica, e que ele vai para lá para se casar com essa mulher. E aí ele vai, e ele fala que ele vai levar os filhos com ele, né? E aí é interessante que nesse momento, quando ele fala que vai levar os filhos com ele, ela apanha, né, esses dois filhos e joga eles contra a correnteza dos rios. E ela se joga logo em seguida, né, com esses meninos e acaba também morrendo, né? Morre a mãe e morre os filhos, os dois filhos dela, né? E aí a alma de La Florona sobe aos céus e lá ela encontra o porteiro, né? E esse porteiro fala para ela, como você sofreu, né? Você passou aí por uma experiência muito difícil, eu vou deixar você entrar no céu. Só que para que você entre no céu, você precisa trazer os seus filhos também com você. Aí eu permito a sua entrada no céu. E ela desce novamente, né, para procurar esses filhos e com os seus cabelos compridos e as suas garras, né, as suas unhas, ela fica varrendo os chãos desse rio e, né, arrastando seus cabelos compridos na, no, no, no rio. Né? E aí, por isso que diz, né, que se diz que tem, não sei, é uma história bem comum, já tinha ouvido falar, né, que não, para evitar com que crianças, né, se aproximem de beiras de rio após a meia-noite, porque lá a florona pode confundir essas crianças com os seus filhos. E aí, no segundo momento, ela traz, né, essa é a primeira parte, uma parte mais antiga, né, dessa história, e aí, em suas pesquisas, encontrando outras pessoas, ela percebe que tem uma versão mais moderna, até mais curta, que é muito interessante. La Florona, né, não matou os filhos como na versão contada, né? Não foi dessa forma que aconteceu. Então, como é que foi que aconteceu, né? Ela ficou realmente com esse homem rico, com esse fidalgo, com esse homem rico, só que ele já era aí um dono de fábricas, né? Ele tinha várias fábricas, só que durante a gravidez de La Florona, né, eles se encantam durante a gravidez dela, ela bebe a água desse rio, né, e os seus filhos gêmeos nascem cegos com os dedos unidos por membranas, né, pois o homem havia envenenado o rio com os dejetos, né, de suas fábricas. Aquele rio estava envenenado, né, com justamente. Aí a gente já começa a fazer alguns pensamentos, né, que realmente é um ponto moderno. E esse homem disse que não queria mais, né, que ele iria se casar com uma mulher rica, só que essa mulher rica já não era um casamento arranjado, né? Esse casamento é porque essa mulher estava interessada nos produtos da fábrica dele, então era mais interessante ele casar com ela. E o que que La Florona faz? La Florona joga de uma forma intencional esses filhos no rio e depois cai morta. Só que ela joga esses filhos porque ela acredita que eles vão levar uma vida extremamente difícil, né? Uma vida miserável. Então ela tem a ideia, a intenção de que ela está protegendo aqueles filhos, né? E logo em seguida ela morre. E aí ela vai para o céu. Só que agora ela encontra o São Pedro. Ela já encontra o São Pedro que lhe diz que ela só pode entrar depois que ela encontrar a alma desses filhos, né? E lá Florona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas não consegue, né, encontrá-los porque a água está muito suja, né? Ela não consegue ver não conseguem ver o fundo desse rio justamente porque ele é poluído. E aí se encerra a história de La Florona. É um capítulo que ela fala que é sobre a vida criativa de uma mulher de uma maneira que a gente ainda
não viu nesse livro. A gente vem falando da vida criativa em todos os capítulos, mas esse é uma forma muito, muito diferente, porque fala da nossa aceitação, né? Essa aceitação das coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem, né? Para a gente poder realmente fazer essa conexão com a nossa própria história. Aceitação de que é preciso, aí a gente fala nesse capítulo que a gente vai gerir, né? Como uma mulher também fala desse processo de transformação da mulher, de gerir o novo ser e sentir as dores do parto, para que realmente a gente consiga renascer diante de uma situação muito, muito dolorosa, muito difícil que a gente pode ter vivenciado na nossa vida, né? E aí ela fala uma coisa muito também importante, que nós, todos os seres humanos, são criativos. Né? Todos, sem exceção, a criatividade está em nós, nos nossos como, não nos nossos porquês. Né? Que a forma como a gente se enxerga, às vezes, está fazendo com que a nossa criatividade ela não fosse, ela não fosse potencializada. Porque às vezes a gente vê, na primeira reflexão, né, que a gente pode trazer é justamente o rio. Né? O que que significa o rio? E mais uma vez, nós somos todos os personagens dessa história. É importante a gente pensar dessa forma. Em todos os capítulos da Clarissa, a gente não é visto somente como um lado, um reflexo, né? Dentro de nós, dentro da nossa psique, existem todas essas possibilidades. Podemos ser esse fidalgo, esse homem de, né, de fábrica que polui esse rio, podemos ser essa mãe, essa mulher ingênua que acredita no fidalgo, ou essa mulher que é capaz, né, de forma intencional matar os seus próprios filhos, pensando que está protegendo eles, né? Então esse rio ele é um fluxo. O que que o rio representa, né? Nas duas histórias, ele é um fluxo, ele é uma fluidez, ele é a nossa conexão com a natureza, ele é a nossa própria conexão, ele é o rio em que tem a capacidade de não manter as águas paradas, ele é um rio que flui, no entanto, ele só vai ter a capacidade de fluir se a gente permitir com que o nosso rio seja dessa forma, leve e fluido. Perfeito. E esse rio é assim, quando a mulher está nesse fluxo criativo, ele fala que assim que ela alimenta, que ela nutre, que ela cura, né? Então é interessante porque a partir do momento que a mulher vai ficando poluída, né? O rio fica poluído e a mulher não está na sua plena vida criativa, ela também não consegue, assim, a nutrição dela, assim, a água fica contaminada, um exemplo. Então, assim, o amor dela fica contaminado, a entrega dela fica contaminada, porque a psique dela não tá boa, não tá bem, né? Então, esse rio é muito importante a gente cuidar disso. E é como você falou, é um ciclo. Então, existe também os altos e baixos da vida. Existe também as fases de criação, né? E as fases de colocar em prática, de ação. E em algum momento, se a mulher não tiver cuidado, ela pode ela mesma poluir esse rio, ou ela impedir o fluir desse rio, dessa vida criativa. E se a gente for pensar, hoje em dia é muito fácil se perder. Né? Com muitos afazeres, com uma entrega excessiva, por exemplo, a gente nos nossos muitos papéis de esposa, mãe, aí quer cuidar também, precisa cuidar da carreira, aí precisa cuidar da casa. E quando é que a gente vai cuidar daquilo, da nossa fonte criativa, daquilo que nos que nutre, que é mais ou menos isso, né? Aquilo que nutre não só a gente, mas os outros. A gente precisa desse tempo, né? A gente precisa desse olhar para que a gente não se perca, porque senão quando a gente se perde é as doenças. Aí vem as doenças psíquicas, vem as doenças do corpo, né? Que nos forçam a parar e olhar. E eu vejo mais ou menos isso.
É muito assim, quando a gente pensa sobre esse capítulo, sobre o significado do simbolismo do rio, porque o rio significa o nosso próprio feminino, né? Essa energia que tem, que é uma energia que ela fala que é de sinergia entre o masculino e o nosso feminino, de compreensão entre, né, as nossas partes, que elas não se excluem necessariamente, e que a gente precisa entender como é que a gente funciona, como é que funciona o nosso rio. E aí eu faço algumas perguntas para vocês, para a gente também começar a fazer uma reflexão interna com o nosso próprio rio, né? Como que está o seu rio interno? Né? Ele está limpo ou ele está poluído? Né? Esse rio ele está morto, ele ainda tem vida, né? Então a gente começa a pensar de uma maneira agora interessante, porque quando essas perguntas são feitas, a gente entra em um processo de autorresponsabilidade, né? Assim como a gente teve no capítulo anterior, mas sobretudo a gente pensa sobre as relações que constituem esse rio. Porque às vezes a gente é acostumado, adaptado a viver em um rio poluído, né? Você convive com pessoas que estimulam a limpeza desse rio ou que jogam dejetos no seu rio, né? Você tem uma ideia, essa sua ideia ela é ridícula, né? Que trabalho idiota que você está fazendo. Você não tem nada melhor para fazer, está perdendo seu tempo com isso que você faz? Né? Você é uma pessoa muito estranha, você tem gostos estranhos, você não faz nada certo. Você é uma pessoa desocupada. Essas coisas que você faz não te levam a nada. Tudo que você faz não tem resultado. Tudo que você faz é errado. Imagina você conviver com pessoas que jogam todos esses dejetos poluídos no seu rio, né? Porque a poluição ela, nessa segunda história desse conto moderno, é justamente isso, a poluição das relações e a poluição da forma como a gente se olha. Porque quanto mais, porque você vai construindo a sua identidade, a sua subjetividade, acreditando que você não pode mesmo, acreditando que o que você faz, que a sua capacidade criativa, na verdade não é uma coisa positiva, né? E aí a gente pensa num exemplo muito interessante em coisas do dia a dia. Tem uma colega que ela diz assim, eu vou marcar um encontro e eu vou, né? A gente estava conversando, ela disse que ia cozinhar, né, para essa pessoa como uma forma, né, de demonstrar o afeto, o carinho, o interesse. Só que ao mesmo tempo ela disse bem assim: mas eu vou fazer uma coisa que eu não faço tão bem, né? Que as pessoas até gostam, mas eu vou fazer por obrigação, porque é a única coisa que eu sei fazer, né? É a única coisa que eu faço certo. Então, ela associou o ato de cozinhar não como uma capacidade criativa, mas como a única coisa na vida que ela pode fazer certo, que as pessoas dizem que ela faz certo. E ela não faz por prazer aquilo, ela faz por uma obrigação, por uma necessidade de ser aceita. E aí a gente percebe que, às vezes, as pequenas coisas que a gente gosta de fazer no dia a dia são demérito para outras pessoas, não são tão importantes. E elas vão poluindo o nosso rio a ponto de invalidar aquela nossa relação que nos gera prazer. Que às vezes o ato de você cozinhar, você está demonstrando a sua capacidade criativa, o ato de você inovar, de você fazer, pesquisar, você está possibilitando com que a sua criatividade flua. Só que quando você tem essa necessidade não necessariamente compreendida, você acaba que, através desse seu ato criativo, buscando uma necessidade para suprir, sendo que o ato criativo em si já era para ser uma coisa de satisfação para você, não para querer agradar
o outro, mas para você fazer por você. Porque você gosta, porque você tem essa habilidade de dar sabor ou de fazer algo, de colocar, né, de mudar uma receita, de colocar o seu jeito. E aí a gente percebe muito isso nos relacionamentos, quando você, né, às vezes você entra em determinadas situações profissionais, amorosas, já acreditando que não vai dar certo, já acreditando que aquilo que você está fazendo não é, você faz, mas não é tão bom quanto outra pessoa faz. Às vezes o nosso rio ele está tão poluído com dejetos, né? A gente imagina lá aquele rio Tietê de São Paulo que é só uma, né? É bem, literalmente bem poluído. Aí o Luciano está dando boa noite. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. A gente adora receber aqui a presença masculina, porque a gente entende também que quanto mais os homens buscarem compreender esse mundo feminino e a sua própria psique, porque quando a gente fala de rio é muito amplo, né? Todo mundo tem o seu rio, todo mundo tem a sua capacidade criativa. E às vezes a gente aceita, né? Tão pouco, porque é aquilo que a gente acha que a gente merece, né? Às vezes a gente não, o nosso rio ele não está limpo o suficiente para a gente fazer essa distinção. Você está no desespero tão grande porque quando o seu rio está poluído você não consegue respirar, né? Então quando as pessoas te demonstram, por isso que a gente percebe muitos relacionamentos e não só, às vezes, relacionamentos doentios, mas formas de se relacionar disfuncionais, formas de se relacionar que acabam abrindo mão da sua personalidade, da sua identidade, porque é como se o teu respirar estivesse na mão do outro, porque o teu rio está poluído e você não consegue enxergar todas as suas potencialidades. É uma coisa assim muito que eu achei muito interessante para a gente pensar, né? Que quando a gente, como que a gente está realmente estimulando esse nosso lado criativo? E aí a gente faz outra pergunta, né? Hoje é o dia das perguntas para a gente refletir, né? Se a gente já se sentiu travada, poluída, né? Como se as nossas ideias simplesmente não tivessem tanta dificuldade para sair da nossa cabeça de forma clara e ordenada, né? O que fazer quando o nosso rio está poluído, em que tudo parece ser uma porcaria, em que tudo que a gente faz e a gente sente parece não ter sentido? Como que faz? Como que a gente age, né? É uma reflexão muito interessante para a gente pensar, porque aí é algo assim que a gente percebe também esse processo de autossabotagem. Porque às vezes também o nosso rio está tão poluído que é por isso que a gente se autossabota, que a gente se procrastina, de forma muito inconsciente. Porque às vezes, porque você precisa fazer uma coisa, você sabe, a gente percebe muito isso na clínica, né? Das pessoas, as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre as suas dificuldades, sobretudo porque o acesso às informações está muito fácil hoje em dia, só que aí a gente percebe uma outra dificuldade que é muito maior do que a falta de comunicação, que é o que fazer com a informação que eu tenho, que eu percebo que hoje em dia a gente percebe essa mudança da clínica, que antes as pessoas não chegavam, não sabiam, que as pessoas não, né, chegavam muito leigas. Hoje a gente chega com pacientes que sabem tudo sobre, né, que já estão diagnosticados pelo Google, que já sabem tudo sobre os seus sintomas, que sabem muito como é que funciona, né, a psicologia, que já pesquisaram, que já se informaram, que sabem sobre os seus sintomas, mas eles esquecem que o ato de saber não significa que o fato de mudar não vai ser doloroso e que a gente às vezes não tem mecanismos sozinho para conseguir essa mudança que a gente deseja. E eu acho que o ato de tornar consciente dessa forma é muito doloroso, porque a gente não tem mecanismos o suficiente para conseguir essa mudança que a gente percebe que precisa. E aí, esse auto de sabotagem, por isso que é um tema muito recorrente hoje, que é um tema que chama bastante atenção, que as pessoas dizem, eu me auto-saboto, eu procrastino, as pessoas já falam isso tão naturalmente, né, assim, que chega a ser assustador,
porque é como se fosse comum se autossabotar, né? Um comportamento comum. É um comportamento, a autossabotagem, né? É uma forma de funcionar que a gente vai aprendendo para não acessar as nossas emoções, porque a gente sabe que precisa fazer, a gente sabe as nossas necessidades, os nossos planos, as nossas metas aí do começo do ano, mas a gente passa muitas horas, a gente compete hoje, a nossa saúde mental compete com muitas distrações, né? A gente passa várias horas na Netflix, a gente não consegue ter um autocontrole de assistir um capítulo ou assistir somente um filme, fazer essa variação da nossa própria rotina dentro do que é importante para a gente, né, manter-se equilibrado diante de uma rotina muito densa, muito intensa, mas ao mesmo tempo eu tenho, né, um exemplo para a gente poder entender melhor um pouquinho isso. Tem uma pessoa, né, uma colega, que a gente conversa bastante, né? E aí é interessante a gente entender que essa forma de se auto-sabotar, ela é muito sutil, né? Assim, quando a pessoa diz, eu gosto muito, né? Essa pessoa assiste muito série. No entanto, a gente percebe que é um mecanismo de defesa para não lidar com as situações reais da vida. Você paira, né, para uma realidade fictícia a um ponto em que você não consegue lidar com a sua própria realidade. E você vai para o mundo da fantasia e você polui mais o seu rio, você mesmo. Isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente é o fabricante, a gente mesmo está poluindo o nosso rio, não são só as pessoas que poluem o nosso rio. A gente tem essa capacidade de autopoluição, autodestruição. Interessante. E é interessante também que assim nós temos dois tipos de pessoas, né? Por exemplo, a extrovertida, né? Como a gente está falando aqui da psique feminina, da mulher, tem aquela mulher que tem aquela força de fazer. Então, assim, ela coloca em prática os planos, as metas, objetivos, ela é lutadora, ela vai atrás, faz e acontece. E nessa correria do fazer, porque ela é muito, né? Ela tem essa força de fazer por ser extrovertida com o mundo externo, essa conexão, ela se perde, ela polui a psique dela, a força criativa dela, porque ela não para contemplar, ela não para olhar para dentro de si e fazer o que faz sentido e não fazer por fazer, não criar por criar, né? Como aquela mulher que estava fazendo um amor romântico ou uma comida romântica para um encontro, mas ela estava vendo de uma forma ruim e sendo que ela poderia ver como uma forma de demonstração de amor, né? Fazer uma comida gostosa. Então ela estava vendo de forma negativa. E tem a introvertida, né? Que a introvertida, ela se perde na falta de ação. Então são aquelas pessoas sonhadoras. Sonho, mas não coloca em prática. Então, olha como é muito fácil se perder. Então, quem você está sendo? Quem eu estou sendo, né? Você está sendo a extrovertida, aquela que faz, mas está desconectado, está fora do seu sentido. Então, é uma pessoa que faz muito, mas é aquela pessoa que morre na praia. Corre, morre na praia. Por quê? Porque não tem prazer, não tem vida, não tem sentimento, não tem alma. Não tem alma. E a introspectiva, ela se perde por ter muita alma, tem muitos sonhos maravilhosos, porém ela não tem a força necessária, o ânimos, né? Uma força de ação, uma força masculina para colocar em prática. Então, a gente precisa. Isso é poluidor. Os muitos afazeres, como você falou, ou a sabotagem. Eu vejo assim, por exemplo, eu adoro assistir série, eu adoro assistir filme. Eu tenho os meus momentos, mas eu vejo aquilo como é o meu momento. É o meu momento de descanso. Eu falo que é meu momento água com açúcar. Às vezes, sabe, ficar ali relaxando e assistindo alguma coisa. Mas nem sempre dá. Tem, claro que dá, eu assisto bastante, mas tem dia que não dá. E tudo bem. Então, eu preciso, essa introvertida e essa extrovertida, que nós temos, as duas têm que se unir.
assim, a questão da psique, porque as duas têm que buscar o equilíbrio para ter a força de ação. A introvertida precisa agir, colocar seus sonhos em prática, correr atrás dos seus sonhos. E a extrovertida tem que também parar de só agir e ver o que faz sentido para ela, o que ela realmente quer. Então, essa forma de agir sem refletir, sem se conectar com a sua alma, polui o rio também, né? Aí você falou das agressões que os outros falam e a gente permite. E eu vejo que aqui tem até a história das árpias. Eu fui ver o que era árpias, é considerada aves de rapina, que aqui no nosso brasileiro são os urubus, né? Então havia um homem cego, um rei cego, é uma história grega, é um arquetípico, né? É uma história grega. E ele era ele era cego, então vinha de forma sobrenatural o alimento para ele. Só que quando chegava até ele, essas aves de rapina, esses urubus, em nome nosso popular, porque eu fui pesquisar, porque eu falei, o que é árpias? Que para mim essa palavra não faz sentido porque eu não sei, não é, a gente não usa, né? E os urubus, eles iam e eles sujavam a comida, comiam a comida, jogavam fora a metade. E ficava só os restos para esse homem cego. E aí ele fala que muitas vezes, quando nós mesmos, desprezamos nossos talentos, o nosso esforço, quando a gente não tem esse diálogo interior, então a gente acaba vivendo uma depreciação de nós mesmos. Então, às vezes, eu vejo que nós mesmos somos os nossos agressores. Talvez por ter ouvido muito isso, né? É muito comum, né? Assim, é muito comum, não é só antigamente, não. Da criança de ouvir você é burra, você não... ou a criança interpreta isso e gera uma crença, né? E aí cresce, mas é muito comum. A maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos se criticam. Então, antes do outro se criticar a pessoa, ela mesma se critica. E aí é que fala que essa história dos urubus é quando nós permitimos que nós mesmos, nossos pensamentos, sabote nossos sonhos, nosso talento. Então, assim, alguém te dá um elogio e você dá uma desculpa para aquele elogio, você não aceita aquele elogio. Você tá linda nessa roupa, nossa, mas essa roupa é tão velha. Então, assim, aceita o elogio, aceita, né? Então, a gente precisa reconhecer o nosso esforço. Então, tem gente que não gosta de ser honrado, mas a honra é resultado do seu esforço, né? Então, se é resultado do seu esforço, receba, aceite, você merece. Então, os nossos pensamentos sabotadores, nossos pensamentos negativos e não otimistas, realistas não, mas também nossos pensamentos negativos e pessimistas nos sabotam e faz com que, assim, o nosso prato, a nossa comida é os nossos sonhos. É aquilo que a gente almeja, é a nossa criatividade, as ideias. E aí você vai e sabota, você vai e espalha, você não acha que aquilo é bom o suficiente, você acha que você não é bom o suficiente para aquilo. E quantas vezes a gente coloca projetos na gaveta, né? E porque não acha capaz? Quantas vezes a gente não vive os nossos sonhos, porque a gente não se considera capaz nem digna de viver, sendo que, é como você falou no início, todos nós temos uma força criativa. O feito é melhor que o perfeito. Comece. E para mudar isso, a gente também precisa aprender a reconhecer. Então, eu trabalho, né, atualmente numa comunidade terapêutica de homens, que eu estou achando maravilhoso, fantástico. Ver aqueles homens assim, né? Tudo assim, são almas que precisam de ajuda. E, e eu vejo assim que eles a questão do se criticar. E eu falo assim, ó, para cada crítica que você fizer para você, você vai se dar 2 elogios. Porque, sabe, nunca tá bom, nunca, né? E assim, eles já estão tão acostumados, gente. Aquela voz interna é só de coisa ruim, até mesmo porque ele ouviu isso na família, na sociedade. Às vezes é um vagabundo, fala assim, ah, você é um vagabundo, você é um drogado, você não vale nada. Então, assim, ele já tá tão acostumado com isso, que talvez ouviu já desde criança, e que ele não vê o valor que ele tem. Então, ele tá fazendo uma coisa ali que ele não reconhece como aquilo é importante.
Então eu falo, reconheça quando você recebeu uma gentileza e reconheça quando você for gentil também. E no final do dia, agradeça pelas pequenas coisas, reconheça as coisas boas que você fez. Isso não é um orgulho ruim, é um orgulho bom de reconhecer o que eu tenho de bom, porque todos nós temos coisas boas e coisas a serem trabalhadas, a serem desenvolvidas. Então a gente precisa aprender a afastar esses pensamentos, essas urubus da nossa cabeça, né? Esses pensamentos negativos aí que nos impedem e poluem o nosso rio, a nossa força criativa. Ótimas reflexões. A gente pensa, né, que trabalhar com o ser humano nos possibilita, assim, um aprendizado de vida muito, muito importante, né? Quando a gente fala, eu acho que, né, é importante a gente perceber nas nossas falas, né, a questão do equilíbrio, né, em que às vezes a gente tem que ter o cuidado para não transformar uma coisa que era para o lazer em um sofrimento, né? A gente percebe esses comportamentos quando as pessoas ficam se culpando, né, por estar fazendo algo. Poxa, eu estou aqui, mas eu tenho tantas coisas para fazer, ou então compromissos. Não se torna prazeroso a partir do momento em que você não está conseguindo fazer essas delimitações, porque são coisas importantes e necessárias que às vezes você está evitando de fazer e suprindo, né, com coisas que te tiram você, que te desconectam você daquele assunto que você precisa fazer, daquela prova que você precisa estudar, né, daquele livro que você precisa colocar em dia, de alguma coisa que seja importante, que esteja pendente, mas ao mesmo tempo aí você fala, poxa, né, é a mesma coisa quando você tem a relação com a alimentação, né, que você fica se culpando depois por ter comido. E aí a gente percebe pessoas se culpando por estar transformando esses momentos de lazer, né, em lazeres eternos, né, para evitar esse contato com coisas que são importantes, né? A gente percebe muito esse comportamento, sobretudo nos jovens, em que você hoje precisa ter, né, a quantidade de seguidores, uma quantidade de curtidas, que você precisa ter uma resposta para a sociedade diante daquilo que é o padrão, que é o esperado, né? E quando você não é, né? E quando você pensa diferente, e aí a gente percebe, né, as dores, as, todas as questões internas que envolvem a psique, né? A gente tem que ter cuidado para com que realmente a gente se certifique de que aquele nosso comportamento, né, é algo que está gerando algum tipo de retorno positivo para a gente como uma sensação de prazer e não uma sensação de culpa, porque a gente ficou tantas e tantas horas, sendo que a gente poderia estar fazendo outra coisa ou precisaria, em termos de compromisso. Mas aí a gente pensa, né? Tem um trecho que ela fala aqui, né? Que a mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade, né, roubem o tempo necessário para seus extras, improvisos e repousos criativos, né? Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não à metade que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. Eu achei assim isso muito, muito, né? A arte não foi feita somente para ser criada em momentos roubados. A gente tem a falsa sensação de que a gente só consegue desenvolver a nossa arte diante de um momento muito extremo, doloroso, que é como se a gente pudesse fazer aquela virada de chave. Eu acho que sim, em muitos casos, né, acontecem isso, mas não precisa ser só a partir disso, né? É o que ela fala aqui pra gente, né, que muitos artistas, né, nem sempre são criativos e nem toda arte significa criatividade. A gente para desenvolver essa nossa capacidade criativa, é justamente ser criativo diante da nossa própria vida. O que é, né, ser criativo para a gente? Eu acho que a criatividade, quando ela fala, é o que nos dá leveza na nossa vida.
é o que nos possibilita termos aquilo que a gente almeja, que é a nossa saúde emocional. O que te dá prazer, né? Há quanto tempo você não faz o que te dá prazer? E mais importante, né? Você ainda se conecta com a sua versão atual, né? Os seus planos ainda fazem sentido. A gente percebe que muitas pessoas fazem muitos planos, né? Agora e ficam se culpando porque não conseguem colocá-los em prática. Acho que os planos eles são necessários, eles são importantes. Eu faço as minhas metas, eu faço os meus planos, mas a gente tem que entender, e aí também é uma capacidade criativa da gente entender os nossos limites, da gente entender que, de repente, colocar uma meta, da gente entender e aceitar as nossas imperfeições, né? Ela fala que todos nós é aceitar as nossas partes monstruosas, né? Que é aquela parte que a gente não gosta tanto, mas a gente fazer essa conexão, né? E aí tem uma parte aqui que ela fala que falou do ânimos, né? Que é justamente a capacidade criativa da gente fazer, né? Acho que de repente eu vou fazer uma live explicando melhor o que que é o ânimos, porque é muita coisa para pouco tempo. A gente Pouco vai até tempo. passar um pouquinho, né? Eu peço até desculpa, porque eu acho importante, né? Eu queria falar um pouquinho, né, agora sobre a menina dos fósforos, porque eu achei muito bacana essa história. A gente vai tentar falar de uma forma sucinta, porque eu e Cintia a gente fala muito. E mesmo a gente achando que não vai falar, ou que não, enfim, que não tem o que falar. Era uma vez uma menininha, né, que ela fala que não tinha nem pai nem mãe, né, tava com muita fome, e aí ela vendia fósforos, né, e tava muito frio, muito frio, muito frio mesmo, e aí ela resolveu, né, ir para a cidade lá, porque ela queria juntar um dinheirinho para comprar um pão que chamava penne, né, penne. E aí ela tentando, oferecendo, você quer fósforo? E ninguém, não, obrigada, não quero, não quero, não quero. E aí ela oferecia, oferecia, chegou um determinado momento que ela cansou de oferecer esses fósforos para as pessoas que não compravam dela. E aí ela né, ficou sentada, sentou, né, de pernas esticadas, né, num canto. E aí ela começou, estava muito frio, estava nevando, e ela estava com fome. E aí ela ficou lá com os fósforos, e aí, como ela estava com os fósforos, ela resolveu acender esses fósforos. E quando ela começa esse ato de acender os fósforos, ela começa a ver, né? De repente, ela começa a ver um fogão que se apagou, aí ela vê mais, aí ela acende o fósforo mais uma vez, aí ela vê novamente, né? Ela vê uma luz que fica se iluminando. E aí, quando ela vai tentar pegar essas coisas que ela vê, automaticamente elas somem, né? Porque ela está em um processo ali de alucinação, né? Ela vê, começa a ver aquilo, as coisas, e aí ela começa a ver, ela vê a avó dela, né? E ela vê, e quando ela tenta, e ela fica naquele processo, e ela vai acendendo os fósforos, e ela vai, e quando vai apagando, ela já vai acendendo o outro, naquela ilusão, né? De ver novamente, de continuar vendo, de continuar tendo aquela visão. E aí, né, passa a noite, né, ela amanhece, a avó, né, a avó chama ela, né, abraça, um abraço bem apertado, e quando amanhece, ela amanhece, né, desfalecida, né? Essa é a história aí da menininha dos fósforos. E aí a gente pensa, né, que essa história ela fala de de um lugar e de uma busca, né, de um lugar que a gente já conversou um pouco nessa live, né, mas eu acho que ela fala da menininha morta, da menininha congelada, da menininha petrificada, mas ela traz também uma esperança, né? Ela fala sobre a vida cíclica, né? Ela fala que nem sempre todo calor é um ato de esperança. E aí a gente faz uma interface com a Baba Yaga, né? Que é a velha, feia, né? Que ela estimula, né, a menininha a
né, a fazer as tarefas, a buscar o conhecimento. E essa velha, né, a avó dela nessa história ajuda a menininha a morrer. No primeiro momento, a gente pode até pensar que essa história fala, né, sobre um desencarne, se fosse pensado de uma maneira bíblica, religiosa, de algumas determinadas religiões. Mas aqui a Clarissa, ela traz, né, uma percepção relacionado mesmo à experiência, né? O que que a menininha dos fósforos deve fazer? Como que essa história, o que que vocês pensam sobre essa história, né? É uma história bem curta, é uma história que faz a gente pensar, né? Que ela caminha, né, até outra cidade, sem pai, sem mãe, sozinha, né, com frio, e tudo o que resta dela é uma pessoa que se movimenta como se em transe. E aí a gente pensa muito sobre o nosso processo do autoconhecimento, que ele é muito solitário, né? Tem situações da nossa vida em que a gente vai precisar fazer essa caminhada com fome, sozinho, né? Tem situações que a gente está exausto, que a gente não consegue ver uma perspectiva, em que as nossas forças parecem se desvair sobre o nosso corpo, e mesmo assim ela vai, ela tenta. E quando ela tenta, a gente vê muito isso, né, em famílias que têm dificuldade em demonstrar o afeto, de pessoas que chegam é, cansadas, com fome a seus familiares, as pessoas que elas querem, buscam ajuda, buscam afeto, às vezes só uma palavra de conforto, às vezes só, né, aquele cuidado, e elas não têm, elas não encontram, né? E aí às vezes é muito doloroso para essas pessoas, né? E elas estão com frio, elas estão com fome, elas se sentem não acolhidas, sentem como se elas não pudessem contar com ninguém. Sentem-se como uma menininha de fósforo, é ela por ela mesma, e não há ninguém que possa ajudá-la naquele momento na percepção dessa história, né? Porque ela não encontra ninguém que possa perceber que uma menininha, né, indefesa, está no meio da rua, com frio, com fome, e ninguém é capaz de dar um pão para ela. E às vezes na vida a gente precisa entender que em algumas determinadas situações a gente vai precisar passar por essas situações para a gente entender começar a desenvolver essa nossa capacidade criativa, né? Pelo menos foi um pouco do que eu entendi dessa história, né? Assim, desse cuidado, porque ao mesmo, se ela ficar olhando só para essa percepção de ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me quer, ela não busca mecanismos para com que ela mesma se salve, porque ela poderia encontrar um abrigo melhor, ela poderia se esconder melhor, mas ela simplesmente se entregou, né? Ela ficou ali sentada sem nenhuma proteção, de pernas esticadas, como se realmente estivesse esperando a morte, né? Ela não percebeu mais nenhum significado. E aí a gente percebe que essa vida criativa precisa ser estimulada justamente para que quando a gente passe por essas situações, a gente consiga perceber abrigo, né? A gente consiga encontrar, né, esse abrigo, e a gente consiga perceber que esse abraço da avó, né, que chama essa menina, mas é um chamado para a morte, não necessariamente é alguma coisa positiva, né? Assim, e que esses momentos, às vezes, eles servem para nossa renovação do nosso criativo, quando a gente consegue perceber que nós temos essa força que às vezes nem a gente reconhece que tem dentro de nós. Assim, eu achei essa história assim, muito bacana, porque logo em seguida ela traz, ela traz uma outra história também, né? Que esse capítulo é intenso, né? Ela fala da história dos três, só para finalizar, e eu vou dar espaço aqui para te falar, dos três cabelos é porque tem muitas reflexões, né? Assim, eu acho, foi um Muitas. pouquinho do que eu entendi, né? Mas
e fala também assim sobre, acho que muito muito bacana, né? Sobre a gente faz referência lá ao primeiro capítulo, né, de La Loba, né? E que é a questão da velha, né? O rio abarra o rio, né? O rio abarra do rio, né? Que existe uma esperança, né? Diante das situações mais dolorosas que a gente pode estar enfrentando na vida e que essa velha mais uma vez aparece, né? Nessa história de uma maneira para a gente também compreender que a gente não vai encontrar sempre só esse abrigo, né? Às vezes a gente vai encontrar alguém que está nos afundando mais, tipo, poluindo mais o nosso rio, como essa velha, né? E a gente precisa fazer essa distinção. E a gente só consegue quando a gente realmente desenvolveu essa capacidade do nosso autoconhecimento. E aí ela fala, né? Tipo, ela traz uma esperança, né? Dos três cabelos de ouro. Que no norte, né, existia um velho, muito velho, velho mesmo, né, curvado, né, parecendo ali um saco torto, né, de mãos enrugadas, cansadas, abatidas, tipo uma visão de um velho bem, né, daqueles velhos que a gente tinha É, antigamente, né, velho mesmo. E e aí, cansado, né? Andando com uma lamparina no meio da noite, ali nevando, né? Com frio danado. E uma lamparina que tinha uma luz amarela. E aí, quando ele encontra, né? Ele vê uma casa de longe, né? E aí ele encontra aquela casa e vai, né? Caminhando com muita dificuldade. E quando ele encontra essa casa, quando ele vai, né? Apertar a maçaneta, de tão cansado, exaurido, com frio, ele desmaia, né? E quando ele desmaia, vem uma velha, né? Mas essa velha é diferente, né? Ela tem força, né? Ela é forte a ponto de carregar ele, né? E ai, desligou aqui o negócio. E aí ela coloca ele em seu colo, né? Ela coloca esse velho em seu colo e ela coloca ele para dentro de casa, coloca em seu colo, e quando começa a surgir os primeiros raios de sol, ela começa a ver uma mudança nele. E aí a gente pensa muito naquele filme, né, O Curioso Caso de Benjamin Button, que houve aquela transformação, né? E quando amanhece, quem está no colo dela é um menino de cabelos louros, né? E aí ela tira três fios de cabelo dele, quando ela joga no chão, e faz plim, 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 né? E ele sai da casa dela e vira, né, raios de sol. E aí a gente percebe que é justamente a esperança desse conto, né, da menina dos fósforos, que é essa esperança que ela permanece independente, né, que ele tá tão cansado, às vezes tá tão cansado, mas que é como se fosse uma renovação do próprio ser, né? Que essa esperança ela sempre vai existir. E na psicologia a gente fala muito da questão da ressignificação, que independente que é algo que a gente vê muitas palestras, né? Pessoas perguntando para grandes filósofos, para grandes pensadores, né? O que é que faz uma pessoa sair de uma situação adversa, né? De um trauma muito ruim, como violência, sequestro, estupro, né? Situações de sei lá, abuso, né, escravidão, e conseguirem ressignificar aquilo, né, uma situação muito, né, que a gente, tipo assim, fica chocado, né, meu Deus, essa pessoa passou por tudo isso nos jornais, né, mas mesmo assim, ela consegue ter uma vida equilibrada, ela reconstitui a vida dela, ela ressignifica. E o que é que faz pessoas que passam por traumas parecidos ou por traumas que não causam todo, né, esse espanto, que não conseguem sair, que parece que ficam presas a determinadas situações, que parece que a vida fica andando em ciclo, que tem muitas dificuldades emocionais, né? É uma pergunta feita, né? Assim, e aí a gente para pensar que algumas que não têm uma resposta exata, né? Eu acredito muito que quando a gente tem a possibilidade
de criar e desenvolver um comportamento que é estimulado através de mecanismos de autorreflexão, a gente pode ressignificar a nossa própria história. E isso fala muito desse caso, né? Que os raios de sol, os raios de luz, eles sempre, eles sempre existirão nas nossas vidas. E é interessante que na história da menininha, né? Mais uma vez, está convidando a gente para cuidado com a ilusão, cuidado com a fantasia. Por exemplo, atualmente eu trabalho com adictos e a droga é esse fósforo. A droga é porque a vida deles geralmente está uma droga, tá, literalmente, né? Alguma coisa está é, péssima, está ruim, não sabe resolver um problema, ou não tem as ferramentas para isso, né? Então, geralmente são bem intolerantes à frustração. Então, não aceitou aquilo que o mundo veio, a vida sendo a vida, não sai como a gente quer sempre. Só que aí, o que que eles fazem, né? A ilusão é a droga, porque dizem, eles falam que a droga é uma coisa muito boa, né? Eles falam que, assim, que é, é, é 8 vezes mais que um orgasmo sem você fazer nada, só tomar droga. É bem louco, assim. Mas é aquela menina dos fósforos, porque naquela hora, é só naquela hora. Depois ele apaga, e quando ele apaga, vem a destruição, vem a morte, vem a frieza, né? E aí vem também, como você falou, eu vejo hoje a adolescência é muito pobre, no sentido de, assim, da falta de relacionamentos saudáveis. Eles acham, por exemplo, eles ficam o dia todo jogando videogame, o dia todo, todo, todo. E ele fala assim, mas eu tô cercada de amigos, só que os amigos são todos virtuais ali do jogo. Então, às vezes nunca se viram, mal fala assim uns palavrão, e aí ele fala assim, não tô sozinho. Mas na hora que você. Será que realmente você não está sozinho? E isso não é uma morte, não é uma ilusão, achar que não está sozinho, que está cheio de gente porque está jogando com outras pessoas, mas ninguém ali tá no mundo real, no sentido de ninguém sabe quem eu sou e eu não sei quem é o outro, né? Então, eu vejo muito isso, que a gente precisa ter muito cuidado. É como assim, é o equilíbrio, sempre te trazer para o equilíbrio. E na hora que vinha esse cansaço da vida, eu achei uma frase aqui que eu achei interessante, que cabe para todas as histórias. Olha o que ela diz. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogar nela. Isso cabe para a primeira história, né? Que é a história eu não consigo falar aquele nome lá, Lahana. La Corona. Que é a mulher que ela se suicida porque a vida não saiu como ela esperava. Isso serve para a menininha, isso serve para todas as histórias. É aquela oração da serenidade que as pessoas que os adictos repetem tanto. Mas eu falo assim, gente, é para todo mundo e a gente precisa viver isso. Que é assim, Senhor, dai-me serenidade para compreender e aceitar o que eu não posso mudar e mudar sabedoria para mudar o que eu posso. E que eu possa discernir entre uma e outra. Gente, eu acho que isso aí resume o equilíbrio da psique humana. Há coisas que a gente pode mudar e as coisas que a gente não pode. Há um problema, como você falou da menininha, ela poderia ter buscado um refúgio em uma casa, uma coisa de palha, né? Uma coisa assim, ido para um abrigo, uma ajuda real, não. Ela buscou ali de outras formas naquele momento e mergulhou na fantasia. Então, a gente precisa aceitar a realidade. Tá frio. Se continuar assim, eu vou morrer. Ou eu estou vivendo uma agressão, um relacionamento abusivo. Se eu continuar aqui, eu vou morrer. Ou a Ela só viu agressão, um caminho. só viu um caminho e assim ela foi e ela desistiu. Então, quantas de nós desistem dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um trabalho que não está mais feliz e que você está pobre, só está se gastando, só trabalhando, 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 e você não está vivendo, você não está desfrutando, você perdeu a alegria, entendeu? Porque aquilo não faz mais sentido para você. Então, a gente precisa entender os ciclos, e quando ela fala assim, para a gente.
que a gente pode fazer diferente da protagonista é que a gente pode pensar numa solução. E esse momento da história do velhinho que você falou, é você se dar o tempo, você se acolher com sua dor, você se acolher, assim, eu aceito esse momento, eu estou desse jeito, eu estou no fundo do poço. Esse é o momento. Eu estou sem dinheiro, eu estou na dívida. Meu casamento, um exemplo, né, gente? Meu casamento não tá bom, meu relacionamento com meus filhos não tá bom. E aí você aceita, se acolhe, chora, e aí você se refaz. O se refazer é essa transformação que esse velhinho fez, que ele desmaiou velho e ele acordou uma criança a ponto né, a ponto de transladar, sumir na esperança. Ou seja, quando eu durmo, quando eu dou tempo para me recompor, eu consigo ver de forma diferente e mudar o que precisa mudar. Há coisas que podem ser mudadas. Nem todo casamento, né? Há casamentos que, mesmo que estejam no fim do poço, podem ser reconstruídos. Só que você precisa desse tempo. Reconhecer que existe sim um problema. O primeiro caso é reconhecer. Não está bom. Seus filhos estão com problema e você tá, né, prefere fugir para trabalhar do que ficar com os filhos. Eu preciso reconhecer que eu não estou sabendo lidar com isso. E tem jeito, tem ferramentas, há esperanças, né? Permita-se ser acolhida no processo terapêutico, sabe? Permita-se tomar um chá com uma amiga, permita-se respirar, permita-se olhar para a lua, gente, olhar para a lua, olhar para a natureza, ver o que é belo. Nem tudo está perdido, entendeu? No fim do ainda há esperança. Então a gente precisa entender isso, que podemos fazer diferente. A gente não precisa se suicidar. O que eu não sei, a minha vida tá pobre, tá sem satisfação. Eu posso aprender coisas diferentes. Eu preciso reconhecer que há um problema e aí eu preciso de ajuda e eu buscar essa ajuda, que vai ser com um profissional, um psicólogo, um terapeuta, né? Se você está sem condições, vai ver como é que está no SUS, as demandas. Eu conheci uma mulher que ela, né, estava tratando ansiedade pelo SUS e a terapia dela era uma vez por mês. Mas olha, gente, ela conseguiu vencer, né? Ela passou um ano fazendo terapia pelo SUS, uma vez por mês, e ela praticava o que os insights que ela recebia, as mudanças que ela precisava fazer. Ela era aquele momento, é o que ela tinha para hoje, mas ela agarrou aquilo com unhas e dentes. Entendeu? Ela não desistiu. Porque quantos falam assim, ah, o SUS está horrível, então eu não vou nem buscar ajuda. Uma vez por mês de sessão, às vezes tem gente que fala assim, porque é muito longe as questões sociais, né? As questões sociais. Gente, e aí tá sem condição de pagar um profissional que é mais pertinho de você, ou que você acha melhor. Mas o caso não desista de você. Não desista na ilusão. Não se, assim, tudo é agradável, o entretenimento não é totalmente ruim. É ruim se você fizer daquilo uma fuga. É ruim quando você perdeu noção de realidade e não reconhecer que há um problema na sua vida e tá feliz com a novela e esquecer que sua vida não tá boa e que eu posso fazer? Eu posso ir para o meu quarto, fechar minha porta e fazer uma oração em secreto, né? Eu posso fazer qualquer coisa, gente. E eu não preciso da droga. Existem outros mecanismos para ser feliz que eu não preciso me entorpecer na ilusão. E eu preciso aprender, então eu vou buscar ajuda, eu vou ler um livro, eu vou ouvir música, eu vou andar com pessoas, vou conhecer pessoas diferentes, sabe? Eu vou até falar para o universo, olha, eu preciso mudar, minha vida não tá legal, eu não estou feliz, e eu preciso aprender novas habilidades para ser feliz. Me ajuda. Então a gente precisa isso, não desistir, a esperança vai vir. O renovo, né? Assim, a Bíblia diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando a gente dorme, né, a gente dorme com aquela luta. E quem sabe amanhã você vai ter uma nova expectativa. Às vezes, conversando com uma pessoa, com uma amiga, com um psicólogo, com um médico. Eu falo que quando a gente está no processo terapêutico, em qualquer momento pode vir um insight, pode vir você entender a sua história e aquilo vai fazer sentido. E você fala, é isso que faltava. Então, não desista de você, né?
Todos nós aqui, a vida é um ciclo, a vida não é uma linha reta e a gente precisa reconhecer isso. E quando a gente reconhece, tá tudo bem, às vezes não tá bem. Tem gente, eu ouvi uma pessoa falando que eu respeito muito, e ela falou assim: nada disso de tá tudo bem, não tá bem. Mas como assim? Eu sou humana. Como assim, né? As coisas podem não estar bem, porque o outro pode não estar bem, meu filho pode não estar bem, meu esposo não pode não estar bem. E eu preciso aceitar esse momento. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu vou orar, mas reconhecer a nossa humanidade, que sim, às vezes as coisas não vão estar bem, mas há esperança. Eu posso buscar uma solução. Às vezes é só eu vou dormir e amanhã eu encontro uma solução. Eu penso, né? Ou conversando com amigos, passeando com o cachorro, fazendo oração, ouvindo uma música. E aí aquela pecinha do seu quebra-cabeça vai se encaixar e você vai entender, nossa, era isso, eu preciso fazer isso. Isso é a vida criativa. Eu tenho uma parente que ela estava vendo muito bem difícil, né? E ela fazendo terapia de grupo online, social, viu? Voluntário, né? E aí ela falou assim: comecei a fazer uma horta, tá sendo assim minha terapia. Isso é vida criativa, não tá bom, a gente vai fazer alguma coisa que faça ela ficar bom, né? E outra coisa, o nosso cérebro tem a questão da neuroplasticidade. Não fica sempre batendo na mesma tecla. Se alguma assim muda, se você sempre anda no lado da rua, faça coisa diferente. Às vezes faça um batom diferente, se permita vestir uma roupa diferente, porque isso vai gerar neuroplasticidade no seu cérebro. E toda vez que você está em uma situação nova, o seu cérebro, os seus neurônios vai fazer uma revolução para se adaptar. E nesse momento, uma coisa mágica pode acontecer, o insight pode acontecer, né? A pecinha do quebra-cabeça pode se encaixar e você entender aquele momento, a sua história e fazer as pazes com ela. Então, há esperança, gente, não desistam. É isso, eu acho que esse texto todo no final é isso que fala, né? De esperança, né? Enfim, a gente estava preocupada, né, sobre esse capítulo e foi tão gostoso, foi tão bom estar aqui com você, aprendi bastante, né? A história de La Florona, né, a história da menininha dos fósforos, que a gente às vezes em determinados pontos da nossa vida a gente é a menininha dos fósforos quando a gente está em uma situação e não consegue ver outras soluções, né? E é justamente isso que a Clarice nos ensina, né? Para a gente resgatar os nossos instintos selvagens, para com que a gente possa ver que existem inúmeras possibilidades, né? E é interessante que ela vai enumerando, né, as possibilidades que a menininha poderia ter tido, só que para ela foi mais cômodo também, né, aceitar que ela não conseguiu, às vezes, os recursos dela, as possibilidades fizeram com que ela não visse naquele momento. E aí a gente pensa, né, que essa morte, ela também, às vezes, é simbólica, né? Às vezes, quando você não desenvolve a sua capacidade criativa em ter essa possibilidade de encontrar outras soluções, outras possibilidades diante da sua realidade, ela falou assim, assiste a uma coisa muito interessante, que às vezes a gente vai de um extremo ao outro, né? A gente só consegue ver a solução diante de uma situação de extremo. A gente esquece de percorrer o caminho e que nesse caminho podem ser criadas outras soluções, outras possibilidades. Mas isso a gente só consegue quando a gente desenvolve essa capacidade, essa nossa capacidade de instinto, né? Que ela fala muito nos outros capítulos, né? Sobre o desenvolvimento da nossa capacidade instintiva, e hoje ela fala sobre o desenvolvimento da nossa capacidade criativa diante das situações, problemas da vida. Eu acho que você desenrolar uma situação com criatividade ou então ter, né, uma resolução ali que você percebe que pode ser viável, também te traz essa leveza da vida, né? E que é essencial para com que a gente possa também manter a nossa saúde emocional.
Foi maravilhoso, né? E eu falo para vocês, né? Compartilhem essa live com as amigas, né? Você aí que está lendo, que está vendo, né? Nos vendo ou ouvindo só a reprise, né? Compartilha com as amigas nos seus status, nos seus stories, para ajudar a gente a divulgar esse conhecimento, para com que mais mulheres possam limpar os seus rios, né? Como, né, lá no conto de La Flona, né, para com que a gente possa não viver somente acendendo fósforos, que nem o conto da menina dos fósforos, né? E para que a gente possa, enfim, no conto do velhinho, renascer, né? Para que a gente possa se conectar. Quando ele é acolhido por essa senhora, ele é acolhido por ele mesmo, né? Por a sua essência, né? Por essa percepção instintiva de que ele pode passar por essa situação ressignificando, aprendendo. Acho que o mais interessante é a gente aprender, a gente realmente conseguir perceber, né, o que que a gente pode estar fazendo diante da situação que a gente se encontra. E é isso, minha gente. Olha, eu esqueci, foi tão intenso hoje. As pessoas dando aqui oi, boa noite, né? A clínica lá que eu trabalho, a Norte Saúde, né? Muito bom. A Isabelle, né? Que é uma colega lá que trabalha também, que é um prazer, né? A gente se sente honrado, porque a gente sabe que o tempo está tão escasso e a pessoa se dedicar para ouvir, né? A gente, para estar aqui, para nos prestigiar. Eu me sinto muito honrada, muito grata. Uma colega, uma amiga muito, na verdade, uma amicíssima minha, né? Está aqui, a Lilian, né? Que tem me ajudado muito nessas reflexões. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter uma rede de apoio, a gente ter um, dois amigos com que a gente possa contar realmente. Isso é essencial. Então é isso, gente. Boa noite, boa quarta-feira, boa semana. A gente se encontra dia 2 de fevereiro, às 20 horas e 30 minutos. Eu e Cintia aqui para o 11º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E vamos aí, mulherada, né? Os homens que estão aqui com a gente também, né? Recomeçar a nossa jornada da mulher selvagem, a nossa jornada do homem selvagem, né? As pessoas que estão aí, os homens que acompanham a gente, para com que a gente possa se reconectar com a nossa vida criativa. E é isso. Obrigada, Cíntia, mais uma vez. Gratidão por estar, por aceitar esse Obrigada a projeto. você. Muito bom estar aqui. É muito desafiador, mas é muito bom. Beijo. 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 Eu não sei mais nem